Fala pessoal, tudo bem? Que hoje eu tô no grau para gravar esses vídeos aqui, vamos nessa. Vou falar só falar um assunto aí, produção vai falar um assunto, eu vou gravar. Mentira, já pensei no assunto que eu vou falar aqui. Quero agradecer primeiro as curtidas e comentários e inscrições novas aí. Pessoal, vamos chegar mesmo porque os assuntos são bons aqui. Então, vou falar de testamento, que foi um assunto que eu tratei hoje com o cliente de manhã. Vamos nessa. Vinheta, por favor. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, vamos lá. Curte e se inscreve, deixa comentário, tira suas dúvidas, compartilha, é isso aí. Vamos lá, vamos fortalecer o canal. Vou falar um pouco aqui sobre testamento, porque é um instrumento que existe bastante importante para várias situações. O que é um testamento? Um testamento é a disposição das últimas vontades de uma pessoa. Ou seja, a pessoa vai declarar, o testamento é feito pela própria pessoa, obviamente ainda em vida, né? Porque muita gente liga testamento com inventário, mas o inventário é feito pelos herdeiros de uma pessoa que faleceu. O testamento é a própria pessoa que faz em vida e ela coloca no testamento tudo aquilo que ela quer que aconteça com o patrimônio dela no momento em que ela vier a falecer. Por quê? Porque as pessoas às vezes têm situações da vida, familiares e tudo mais, e que a lei, simplesmente como se a gente seguir a regra geral da lei, não vai contemplar aquilo que a pessoa quer que aconteça com o patrimônio dela. Eu vou dar um exemplo prático do que eu tratei hoje. A pessoa que quer fazer o testamento, ela tem dois filhos que são dela, dois filhos legítimos, vão ser herdeiros necessários, e ela tem outros dois filhos de criação, tá? Que não vão, pela regra geral, não seriam herdeiros dela, não são filhos dela de sangue, são filhos do marido dela, do primeiro casamento do atual marido dela. Aliás, até do ex que já faleceu, do falecido marido dela. E que ela continuou e por anos, por décadas, ela tratou como filho e os filhos a consideram como mãe, né? Apesar dela ser madrasta, mas existe. A família se consolidou daquela forma. Dois filhos legítimos e dois filhos não legítimos, mas que todos são tratados de forma praticamente igual, ou igual, na verdade. E aí, a pessoa quer, no falecimento dela, que todos recebam a mesma quantia de herança. Só que se seguir, de novo, o que está disposto no Código Civil, vai dar diferença. Na verdade, aquelas duas pessoas nem herdeiros são, elas não receberiam nada. Então, o que a pessoa colocou? Que metade do patrimônio dela, isso é importante falar, a pessoa sempre pode dispor da metade do patrimônio que ela tem. A gente chama de parte disponível, tá? A outra metade, obrigatoriamente, tem que seguir a lei. Então, se eu vou fazer um testamento, eu não posso abranger 100% do meu patrimônio. Primeiro que eu já não posso porque eu sou casado, e aí metade do que eu tenho pelo meu regime de casamento já é da minha esposa. Então, que é chamado de meação. Eu excluo a meação. Sobra metade do que eu tenho. Dessa metade, eu posso falar de metade dela. Então, para ficar mais fácil, imaginemos que eu fosse solteiro. Então, tudo que eu tenho é 100% meu. Eu posso fazer um testamento e deixar, e vamos dizer que eu tenha filhos. Eu posso deixar 50% do meu patrimônio da forma para quem eu quiser. Os outros 50% ficaria obrigatoriamente para o meu filho, tá? Então, dentro da metade, ou seja, dessa parte disponível que a pessoa pode tratar como ela quiser, ela direcionou para esses dois filhos que não são legítimos dela, e aí a outra metade vai ficar para os dois filhos legítimos. Então ela conseguiu, e aí foi bom porque deu para fazer a conta certinho, estava fácil de resolver essa. Então ela vai, quando ela falecer, metade do patrimônio dela vai ser dividido entre os dois filhos legítimos, ou seja, 25% para cada um, e a outra metade, 25% para cada um também dos filhos não legítimos, e todo mundo recebe um quarto exatamente igual. E o testamento serve para também outras situações. E, aliás, quando faz um testamento, é nomeado um testamenteiro, ou seja, uma pessoa que é a responsável por acompanhar se aquelas disposições estão sendo respeitadas, mantidas. Então, se ela quer especificamente doar alguma coisa para uma instituição de caridade, né, se ela quer direcionar alguma parte do patrimônio para qualquer outra situação. Então, para tudo, para quem vai cuidar do cachorro que ela tem, ela quer deixar com alguma pessoa específica. Então, uma série de coisas você pode tratar no testamento. Então, é um instrumento que, para quem deseja fazer alguma coisa diferente do que seria simplesmente seguir a lei
o que está no Código Civil, no caso do falecimento dela, o testamento é um instrumento, é o instrumento, na verdade, que existe para isso. Tá? Então, isso é feito em cartório, no cartório de notas. A pessoa vai lá, declara todas as vontades dela, isso é colocado na linguagem de um documento público, o testamenteiro é nomeado e esse testamento fica lá em sigilo no cartório. Ninguém nem sabe que a pessoa deixou o testamento. Então, mas Marcelo, como assim ninguém sabe? Então, como é que vão cumprir? Somente com o falecimento da pessoa, toda vez que a pessoa morre, vai ser. Aliás, toda vez que a pessoa morre, não, toda vez que uma pessoa morre, porque a pessoa, a não ser que ela tenha alguns poderes especiais aí, ou ela, sei lá, ela reencarna, e, pô, já pensou chegar lá, pô, de novo essa pessoa morreu, toda vez que ela morre, você volta aqui para pedir a certidão, aí fica difícil, então toda vez que uma pessoa morre. Continua aí o vídeo. Vai ser aberto o inventário dela, vai ser feito. Existe um lugar chamado colégio notarial, em que aí sim, com a certidão de óbito da pessoa em mãos, você vai no colégio notarial, um dos herdeiros, e aí solicita uma certidão desse colégio notarial, que indica se a pessoa no país inteiro deixou algum tipo de testamento. E aí lá vão descobrir, caso a pessoa não tenha comentado em vida com alguém, olha, tem lá, quando eu morrer, tem o meu testamento lá feito, etc, tudo bonitinho. Se a pessoa não comentar com ninguém, existe um meio de descobrir. Aliás, para fazer o inventário é obrigatório obter essa certidão do colégio notarial. Então, o testamento aparecerá em algum momento. Então é isso, gente. Testamento é isso, é um documento importante, bastante gente faz, vale a pena quando a pessoa quer fazer essa disposição diferente aí dos bens dela ou de alguma situação bastante específica. E é isso, gente. Até o próximo. Esse assunto é bacana, não é todo mundo que sabe, não. Curta, compartilhe, se inscreva e vamos nessa.